Olá pessoal, boa tarde, buenas tardes. Vamos hoje para a nossa aula de número 12 e ler esse pequeno texto que fala sobre o espanhol, né? Sobre a língua espanhola. Então vamos lá, vamos ler cada parágrafo e entender algumas expressões. Então ele diz assim: sobre a língua espanhola. En la segunda mitad del siglo XV, el reino de España terminó de constituirse con las dimensiones que hoy tiene el estado del mismo nombre. Hacia el final de ese mismo siglo comenzó la colonización española en América. En el Estado Nacional que acababa de surgir se fue imponiendo como principal lengua de uso la denominada lengua castellana, que en esa misma época, 1492, tuvo su primera gramática. El idioma llegó inmediatamente a las colonias americanas y es la base de lo que hoy conocemos como español o castellano. Então aqui a gente vê as palavras mitad, que é metade, siglo, que é século. Aqui a gente tem também as palavras Ásia, a palavra Ásia. Veja que não tem acento, então Ásia é o final desse mesmo siglo, né? Então até o final, em direção ao final. Se tivesse um acento no i, seria Ásia, e aí seria fazia. E aí nós temos aqui, além disso, a palavra tuvo, o verbo, né? Tuvo, que teve. É o verbo tener, né? Vamos para o segundo. Actualmente, el español es lengua oficial o cooficial en 21 países, en varios de los cuales coexiste con otras lenguas. Es el segundo idioma del mundo en número de hablantes y uno de los más demandados para su aprendizaje como lengua extranjera. Então aqui não há nenhuma dúvida, né? Aqui talvez seja na questão da pronúncia a dúvida. Então L final, né? Ele é diferente do L final em português. Então el espanhol, né? El espanhol. E o X entre vogais principalmente tem um som de KS, né? O J aqui ó, aprendizaje, né? Tem um som do como se fossem dois R's em português. Aí vem terceiro. El español es extremadamente variado, inclusive para lo que se pueden considerar como sus modalidades cultas o escolarizadas. Desde el siglo XIX, diversos estados nacionales que lo tienen como lengua oficial y de uso generalizado han debido crear todo tipo de instrumentos para la educación lingüística de sus habitantes y en todos ellos se han desarrollado, ou seja, se tem desenvolvido, né? Desarrollar é desenvolver, estudios universitarios y una literatura de prestigio, además de prensa y medios de comunicación locales, prensa e imprensa, né? Por eso no es viable ubicar, nós já vimos em aulas passadas, esse ubicar quer dizer localizar, né? Ubicar um centro único de normatización de la lengua, inclusive la Real Academia. Veja que essa palavra academia em espanhol é uma palavra heterotônica, ou seja, ela possui uma sílaba tônica diferente da que tem em português, né? Não é academia em espanhol, fica academia. Então, la Real Academia Española e la Asociación, como vocês podem ver, não tem palavras com dois S em espanhol, né? Então, Asociación de Academias de la Lengua Española, instituciones que producen importantes obras de referencia para todo el ámbito de habla hispana, reconocen el carácter policéntrico del español cada vez más visible en el hecho de que, no fato, né, hecho, fato ou feito, né, dependendo do contexto, que en las últimas décadas varias gramáticas y diccionarios de alcance geral, né, se han elaborado ou foram elaborados em diversos países. Se vocês prestarem atenção aqui, policêntrico está com acento agudo em espanhol, porque não tem acento circunflexo, né, em espanhol. E para finalizar, la ortografía es el ámbito, aquí novamente, né, ámbito normativo en el que sin dúvida, hay una mayor tendencia a la unidad del español, sostenida en este aspecto,
sostenida, né? Sustentada en este aspecto por un amplio mercado editorial fuertemente mundializado y por la aceptación en los diversos países. La última reforma ortográfica se acordó en 2010 con pequeños mudanzas, ¿no?, en relación con la norma vigente, y esta obra ha sido adecuada a esse cambio. Aqui vai uma dica de pronúncia para você não falar portunhol, né, mas sim espanhol. As vogais elas são sempre fechadas, né? Então diz obra, sido, esse, não é esse, sido, e sim sido, esse, adequada. Veja que o D ele é suave, né? Um D forte, né? Adequada a esse cambio, né? Cambio. Então, você ter essa pronúncia ajuda você a falar espanhol e não portunhol. O R, né? Ele vai ser sempre aquele R vibrante, né? Então, ortografia, normativo, TI tem esse som de ti, né? CH tem som de che, hecho, né? Espanhola. Né? Então tem que ter cuidado com essa pronúncia para que você realmente fale em espanhol e não portunhol, né? Então, quaisquer dúvidas, vocês podem colocar aqui nos comentários. Um grande abraço.